Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de linguagens de programação web. Nesse momento nós vamos trabalhar com PHP, certo? É uma das mais populares linguagens de programação web, como nós vimos na aula anterior. Com o avanço das tecnologias, em teoria o PHP deixou de ser de lado, começou a ser deixado de lado, mas ainda assim tem bastante força. E vamos aprender a partir de agora a desenvolver utilizando essa linguagem web, certo? Eu vou reinserir aqui o meu rosto na câmera, ok? Estou aparecendo agora. Para a gente se situar, para saber o que nós vamos entender sobre PHP, eu elaborei um mapa mental que vai explicar tudo o que nós vamos aprender, né, a respeito de PHP nessa disciplina, certo? O PHP nada mais é do que o back-end da nossa aplicação. A gente vai criar uma pasta, tá? Chamada algoritmos PHP, que vai ser enviada para o GitHub posteriormente, certo? Com todos os algoritmos que vão ser feitos a partir dessa aula. Eu fiz uma aula extra ensinando vocês a instalar as ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Eu recomendo de início agora desinstalar a versão que vocês têm do MySQL, que é a versão que vocês instalaram por meio do instalador do Oracle, e instalar a versão do MySQL que vem com o XAMPP. Até porque ele é mais leve, ele não vai ocupar tanto espaço quanto o MySQL já ocupa, e vocês têm uma boa interface para gerenciar isso, que é o PHPMyAdmin, certo? Ele não ocupa tanto recurso, ele só ocupa um pouquinho de espaço no HD, ele ocupa quase uns 800 MB, 1 GB, não tenho certeza, mas em compensação já vem com o servidor Apache, já vem com as configurações do PHP, tudinho, além de vir também com o MySQL, certo? Nesse caso, eu no meu caso vou utilizar o PHP Storm, tá? Vocês podem utilizar o Visual Studio Code, o NetBeans 11, tá? Ou qualquer outro tipo de IDE que vocês estejam pensando, tá? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Para a gente se situar, vamos dar uma olhada nesse mapa mental que eu criei para vocês, certo? Bem, esse aqui é o mapa mental com todos os assuntos que a gente vai ver de PHP, ok? As configurações iniciais nós já vimos, que é a instalação dos componentes, o servidor Apache, que praticamente está embutido no Champ Server, os editores de código ou IDE de desenvolvimento, que é o Visual Studio Code, o PHP Storm, o NetBeans 11, o Atom a gente não viu, mas ele também é um editor de código, certo? E o Sublime Text 3, ok? Nós vimos a instalação desses caras, menos o Atom, tá? Menos o Atom e o PHP Storm, mas o Visual Studio Code, o NetBeans 11 e o Sublime Text já resolve muito a vida de vocês, tá? E a gente viu também na primeira aula como funciona a arquitetura cliente-servidor. Então, configurações iniciais nós já vimos. E dessa aula, deixa eu só retrair aqui os que já estão, só para a gente ter mais ou menos aqui um visual mais limpo. Aqui no caso, a gente vai ver dois desses tópicos dessa segunda aula, que é os dados de saída, certo? E as variáveis, ok? Vamos lá. Nos dados de saída, a gente vai ver a integração com HTML por tags, tá? Como embutir o PHP dentro do HTML utilizando as tags, tá? Vamos utilizar o echo, saber um pouco mais a respeito do echo, do printr, a integração do PHP com HTML e um pouquinho sobre variáveis, tá? Sobre os tipos de dados que são aceitos no PHP, a tipagem dinâmica e a manipulação de variáveis, certo? Então, vamos ver esses dois tópicos aqui já nessa aula. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu vou deixar aqui no máximo o PHP aberto, tá?
PHP Storm. Vocês podem estar abrindo também o NetBeans ou o Visual Studio Code, tá? Mas esse aqui é o código que eu estou fazendo, que é do projeto que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Só fechar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse projeto. Cadê? Não, create não. Gente, me esqueci de que fecha aqui. Ah, tá. Close project. Aqui ele vai pedir para criar um novo projeto no PHP Storm, tá? Eu vou criar um novo projeto, vou chamar de... Não, vou criar, mudar aqui a pasta. Essa pasta mesmo. Vou chamar ele de algoritmos PHP. Ok, vou dar um create aqui. Ok, ele já criou a minha pasta. Certo? Eu estou salvando nessa pasta aqui porque ela é uma pasta que está numa unidade externa minha, PHP. Mas no momento que eu faço a inserção de dados aqui, eu utilizo uma aplicação chamada SyncToy. Vou mostrar aqui para vocês. O que ele faz? Ele pega tudo que está nessa pasta e ele faz um clone dela para dentro da minha pasta htdocs, certo? Então, no caso, eu vou rolar um run aqui. Ele vai pegar todos os arquivos, ó, e salvar. No caso, eu salvei o algoritmos PHP nessa pasta project. Se eu vier aqui na unidade C, champ, htdocs, tá aqui, ó, a pasta que eu acabei de criar lá, certo? É bom porque eu quero ter um controle aqui no caso dos meus algoritmos. Eu quero ter uma pasta separada para não ficar só dependente do, no caso aqui da primeira, da unidade física do computador, né? Porque pode ser que ela dê problema, eu já tenho uma unidade de backup. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o nosso material. A gente vê alguns conceitos iniciais, tá? Vamos lá. O PHP ele tem dois comandos utilizados para saída de dados na tela, que é o echo e o print. Beleza? Eles podem ser usados de qualquer forma. Eu posso ou utilizar o echo ou utilizar o print, tá? Mas assim, geralmente a gente vai usar muito o echo, tá? Tags HTML também podem ser passadas dentro de comandos, visto que o servidor interpreta PHP e converte a saída das funções ou métodos em HTML na tela, certo? Vamos fazer aqui um teste dessa função. Vou abrir aqui o PHP Storm. Vou criar um novo arquivo PHP. Vou chamar de exemplo1.php. Beleza, criei. Vou fazer aqui um código HTML aqui para aparecer. Vocês já viram isso em JavaScript, né? Quando eu estava usando o Visual Studio Code. Eu utilizava o comando HTML 2.5 do Emmet para criar essa estrutura do HTML todinha. Certo? Eu vou colocar aqui a tag PHP. No caso aqui o PHP Storm ele já identificou e fez o fechamento próprio. E eu vou colocar aqui, por exemplo, echo, olá, mundo. Um exemplo básico. Eu vou fazer o outro comando com print. Tanto que ele dá aqui, ó, ou print ou print R. Se eu vier print R, eu vou colocar, ó, olá, mundo. Beleza. Vamos salvar aqui. Vou só adicionar uma configuração, que é porque o PHP Storm ele pede essa... Ah, tá aqui. Eu já tinha essa... 7.4. Isso é uma configuração chata que tem que fazer toda vez no PHP. Porque no caso aqui eu não executei o champ. Deixa eu só editar essa configuração. Salvou aqui, ok. Beleza. Tá. Porque aqui no caso eu posso rodar dentro do PHP Storm. Eu posso rodar ele sem estar com o champ startado.
Mas no caso de vocês, vocês vão ter que inicializar o champ, tá? Que é assim, vir aqui, clicar no champ Control Panel. Ele vai dar a mensagem de confirmação se quer executar ou não. Aí daqui é só clicar em Start no Apache, certo? Clicar aqui em Startar o Apache. Daqui ele está startado. Se eu vier no navegador, né? Localhost. Tá aqui. Ele tem um arquivo aqui do SyncToy. Provavelmente é o arquivo da sincronização. Vem aqui algoritmos PHP. Ah, porque eu não sincronizei a pasta. Tem que sincronizar ela. Sempre que eu for fazer uma modificação, eu tenho que executar o SyncToy. Vamos rodar aqui. Atualizou, ok. Algoritmo aí, ó, exemplo 1.php. Se tiver a executar, ó, tá aí. A mensagem que foi exibida em tela. Beleza? Deixa eu só botar aqui para rodar pelo próprio Shift F10 para executar aqui. Ah, failed to listen. Foi feita uma tentativa de acesso ao socket. Ah, tá. Porque ele usa uma porta 80 que já está em uso tá em uso pelo Apache. Eu tenho que desabilitar o Apache. Aí sim eu rodo por ele. Aí ele starta um servidor local dentro do próprio PHP Storm. Deixa eu só diminuir aqui o terminal e botar para abrir no navegador. Chrome. Essa aqui é uma das vantagens de usar o PHP Storm. Ele tem um servidor próprio. Ele tem um servidor PHP próprio. Né, um servidor Apache, na verdade. Para executar o PHP. Mas tudo bem. Isso aqui não é problema não. Eu vou fazer também da forma convencional. Que é para vocês entenderem. Beleza. Aqui eu mostrei para vocês dois exemplos. Que é o exemplo com printr. Opa. E o exemplo com eco. Vocês perceberam que não faz nenhuma diferença, tanto um quanto o outro, certo? Outra coisa também que é a vantagem do PHP Storm é a questão do Live Server. Quer ver? Vamos fazer uma alteração aqui. Por exemplo, se eu vier e adicionar uma tag BR aqui, ó, salvar, ó. Ah não, ele não altera não, ele não tem Live Server, esqueci. Mas tudo bem. Vocês perceberam aqui que eu posso inserir tags HTML dentro do eco, certo? Por quê? Se eu vier aqui e botar para exibir o código-fonte da página, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar o meu PHP e vai converter esse cara para HTML, certo? Tanto que a gente está vendo aqui, em vez de estar vendo tags PHP, ó, a gente está vendo tags HTML, certo? Tudo bem até aqui? Ok. Então, esses foram os dois exemplos que a gente viu, né? Converte a saída ou funções ou métodos em HTML na tela, certo? No mais, a gente vai utilizar muito mesmo o echo, tá? Porque o echo é um dos comandos mais utilizados e ele também, por dizer que ele tem uma sintaxe fácil, é simplesmente echo, abre parênteses, o texto que vai ser exibido na tela, ponto e vírgula no final, ok? Nós vamos utilizar mais o echo, o printr ou print já está aqui. Se a gente vier aqui e atualizar a página, não muda nada, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, só confirmando aqui para vocês. Ah, tá. Que o prettier está sendo exibido em cima e o echo embaixo. Mas tudo bem, não tem problema. Isso mostra que está sendo executado. Deixa eu tirar aqui o echo para ver. Aí, olá mundo. Vamos colocar o echo aqui embaixo. Eu não considero muita diferença entre os dois, mas a gente vai utilizar mais o echo para isso, certo? Vamos apagar aqui. E vamos agora para o próximo passo.
Agora, como nós vimos o comando de saída de dados. Ele não é tão difícil quanto muita gente imagina. Ele não é igual ao wallet ou document.write ou console.log do JavaScript. Aqui ele simplesmente é echo, ok? Vamos para o próximo comando. Aqui no caso são os comandos de entrada. Bem, o PHP propriamente dito, ele não tem... Deixa eu aumentar aqui a tela, para ficar melhor de ver o texto. O PHP ele não tem comando de entrada assim conhecido, para dizer, para inserir dado aqui, ó, tá? No caso, a gente utiliza array superglobal. Os arrays superglobais, a gente vai ver eles mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com inputs dentro do HTML, certo? Ele vai pegar os dados do HTML, vai jogar para dentro do PHP por meio de post, certo? Porque isso já envolve controle de formulário, entre outros, certo? A gente pode atribuir dados dentro do PHP dessa forma aqui, ó. Declarar uma variável chamada nome é igual a André Batista, certo? Se eu der um eco aqui no nome, vim aqui executar esse cara, André Batista, certo? Agora, se eu fosse fazer, vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem. Form action method post. Vamos fazer um teste aqui. Input, type text, name, nome. Nome. Vamos dar aqui o input. Submit, value, enviar. Aí vamos receber aqui o variável não vai ser igual a super variável post, que recebe nome. Só fazer um teste aqui para ver se vai executar. Undefined index nome. Tá. André enviar. Tá aí, André. Beleza? Se eu vier aqui digitar, na verdade, para não dar problema nisso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que inicializar nome vazio. Aí se eu vier aqui atualizar, ó, vamos só fechar aqui, executar de novo. Aí para ele não dar problema, ó, mas se bem que ele tem problema de qualquer jeito. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Vou colocar aqui André, Lucas, enviar, tá aí, André Lucas. Se eu vier colocar Freitas, enviar, ele substitui, certo? Isso é mais ou menos o exemplo de entrada de dados que a gente vai fazer bem mais para frente, tá? Por enquanto, não se preocupem com isso. A gente vai utilizar valores definidos nas variáveis. A gente só vai trabalhar com array superglobal mais para frente, quando a gente for trabalhar com o envio de formulário, certo? Vai ser mais ou menos, deixa eu ver, aqui, acho que é aqui. Não, não é aqui, deixa eu ver onde é que era que eu coloquei, meu pai. Operadores de entrada aqui, ó. Operadores de entrada, atribuição de valores é o que a gente já está vendo aqui agora, e atribuição de valores por array superglobal. Tá vendo? Que no caso são as variáveis get e post, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Que isso vai ser bem mais solicitado quando a gente começar a trabalhar a aplicação de exemplo, usando PHP e MySQL, tá? Tanto que para isso a gente vai utilizar uma biblioteca do PHP chamada de PDO. Ok, acho que eu não devo ter colocado aqui não, mas eu vou... tá aqui, banco de dados, tá aqui. Mas a gente vai ver isso bem mais pra frente, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com atribuições... A gente vai trabalhar com atribuições de variáveis, a gente vai trabalhar com valores atribuídos diretamente na variável, né? Por exemplo, o nome é igual a André. André Lucas. Pronto.
A gente vai trabalhar com esse tipo de informação, tá? Vamos fechar. Não, ele ainda não salvei aqui o documento. Continuar. Ah, tá, ele não exibe nada porque não tá dando eco aqui. Eco. Cifrar o nome. Vamos dar aqui o executar. Aí, André Lucas. Ok. Vamos continuar aqui no caso. Nos nossos exemplos, a gente vai atribuir valores direto para as variáveis mesmo, tá bom? A gente não vai trabalhar com a rede superglobal ainda. Então, vamos seguir em frente. Bem, como vimos no JavaScript, o PHP também segue a mesma linha de construção de variáveis. Não é necessário especificar o tipo de dado, certo? O diferencial Os tipos de dados são identificados pelo interpretador no momento em que são lidos. O diferencial é que todas as variáveis em PHP começam com cifrão na declaração. Por exemplo, a gente declarou a variável nome, que é igual a André Lucas Freitas, que é uma variável do tipo string, e a variável idade, que recebe 22, que é uma variável inteira, certo? Isso praticamente é tipagem dinâmica. Vamos aqui para o PHP Storm para a gente ver isso. Como a gente está vendo aqui, eu declarei uma variável nome, e essa variável vai receber o valor André Lucas, certo? E aqui eu estou dando saída para o nome dela. Agora tem um porém. Vocês percebem que eu vou declarar o nome duas vezes. Nome é igual a Freitas Batista, certo? Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês na aula é o seguinte. Vamos executar aqui para vocês verem. Tá lá. Vou dar aqui um espaço. Aí. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o PHP ele é case sensitive. Ou seja, ele diferencia sim maiúsculas de minúsculas, certo? Como eu vou demonstrar aqui para vocês, eu tenho a variável nome e eu tenho a outra variável chamada nome. A gente está vendo que o nome começa com N minúsculo e o outro começa com N maiúsculo. Ou seja, existe sim diferença de caracteres. O PHP ele faz essa distinção de caracteres maiúsculos e minúsculos. Ou seja, o PHP é sim case sensitive. Ok? Então, fica aí a lembrança para vocês. Vou colocar aqui, vou deixar comentado. PHP é sim uma linguagem case sensitive. Distingue maiúsculas de minúsculas. Certo? Outra que eu também esqueci de colocar. Saída de dados com eco. Mas deixa eu copiar essa linha aqui. Ele não tem a facilidade do Visual Studio Code para isso. Tem que copiar e colar aqui. Vamos colocar aqui print underline r. Mesmo esquema. Salvei. Executar, tá aí, executou. Deixa eu só inserir um BR aqui, que é uma quebra de linha no HTML. Inserir aqui também, para não ficar essa... vai ficar meio bizarro o visual, mas não tem problema. O importante é o resultado estar sendo inserido. Print ou print R. Beleza? Tá aí já inserido. Aí eu vou colocar aqui saída de dados com print R. Ok? Beleza. Então, só voltando para o assunto das variáveis. Nesse caso aqui, eu tenho uma variável do tipo string. E aqui eu tenho uma variável do tipo string também. Eu vou criar uma outra variável aqui chamada idade.
igual a 22, que aí ela já vai ser variável do tipo inteiro. Se eu quiser saber o tipo de dados dessa variável, eu posso fazer o seguinte: echo getType idade. Vou colocar aqui um BR, que é para quebrar o texto. Beleza, se eu vim aqui executar esse código, tá lá. Ele me diz que a variável é do tipo inteiro, certo? Ok, aqui está mostrando que a variável se trata de uma variável do tipo inteiro. Então, para a gente saber o tipo de dados da variável, a gente utiliza a função getType, tá? Deixa eu colocar aqui. Opa. GetType identifica o tipo de dado da variável no momento, certo? Ok, vamos voltar aqui para o nosso material. A gente já viu como funciona a declaração de variáveis no PHP, certo? Sempre as variáveis vão começar com cifrão na frente, tá? E vamos em frente. As variáveis elas podem ser alteradas dentro do sistema, certo? Para alterarmos o valor de uma variável, basta que após sua declaração possamos atribuir um novo valor a ela, independente do título. Aqui eu tinha a variável nome com o valor André Lucas Freitas. Eu tenho uma idade que é igual a 22 anos. E o nome dele que foi alterado, certo? Aqui no caso era André Lucas Freitas, passou a ser Shimira Aiso. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos voltar para PHP Store. Vou criar aqui uma variável chamada modelo é igual a Fiat Uno. Vou dar um eco aqui. O modelo do meu carro é modelo. Se eu executar esse cara, vamos ver aqui no navegador, tá lá. Opa, esqueci de dar um BR aqui. O modelo do meu carro é Fiat Uno, certo? Agora é o seguinte, se eu vier aqui e passar esse mesmo texto, só que aqui embaixo, fazendo uma sutil mudança, por exemplo aqui, ó, em vez de colocar Fiat Uno, eu vou colocar Ford Fusion. Vou botar um BR aqui também, para a gente quebrar a linha lá no HTML. E tá lá, o valor da variável foi alterado. O valor que antes era Fiat Uno, ele passou agora a ser Ford Fusion, beleza? Outra vantagem do PHP é o seguinte, eu estou tendo uma variável aqui que está recebendo um dado tipo string, certo? Agora, eu posso pegar esse mesmo modelo, essa mesma variável e passar um outro tipo de dado a ela. Qual é o outro tipo de dado que eu vou passar para ela? Vou passar um inteiro. Vamos colocar um 524 66205. Se tivesse batido alguma coisa, eu saberia, mas o meu nunlock está desabilitado. Deixa eu só voltar aqui para o normal. Eu poderia colocar 124.125.4.600.231.0052. Eu poderia fazer isso aqui. Por quê? É uma variável que está recebendo uma string, ela foi declarada com o valor do tipo string, e eu estou alterando essa mesma variável, reatribuindo o valor a ela, mas eu estou atribuindo o número inteiro. Vamos atualizar, tá lá, o nome do carro mudou. Agora, a variável que era uma string, ela passou a ser inteiro, certo? Porque o PHP ele é tipagem dinâmica, ele é fracamente tipado, ou seja, uma variável não tem um tipo de dado específico. A linguagem ela identifica o tipo de valor que está sendo passado para dentro da variável e diz qual tipo de dado que está lá dentro. Por exemplo, se eu quiser passar um boolean aqui, que no caso o boolean é true ou é false, se eu vim aqui executar, ó, tá lá, o modelo do meu carro é 1. Por quê? No tipo boolean, 1 é true e 0
é false. Quer ver? Se eu vier aqui converter para false, false é nulo na verdade. Se ele não aparecer nada, é porque o valor é falso, certo? Se eu colocar true, ele aparece 1, ok? Então, a gente viu que o PHP eu posso declarar qualquer tipo de dado para dentro dele, certo? Independente se ele começou recebendo uma string ou não, tá? Da mesma forma como a gente viu no JavaScript. Eu tenho os tipos de dados no PHP, que é o integer para dados do tipo inteiro, double ou float, que é uma variável real ou variável em ponto flutuante. As duas praticamente são a mesma coisa. String é uma cadeia de caracteres ou um caractere. Boolean, que a gente viu é o valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Array, que é um vetor. Object, que é uma variável do tipo objeto, que já é uma variável de tipo composto. Nulo e o objeto interável, certo? Vamos ver alguns desses tipos aqui para a gente entender melhor. Eu vou declarar, eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou manter esse, não, vou ter que manter esse cara. Vamos criar aqui uma variável chamada modelo. Modelo não. Anos de anos década atual. Vamos colocar aqui, vamos fazer 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Vamos pegar aqui e separar tudo mais. Separar aqui tudo mais. Agora vamos dar um eco aqui. Anos, década atual. Se eu vim aqui executar esse cara. Aqui no caso ele tá dando erro. Que é uma conversão de array para string. Aqui no caso eu vou chamar uma posição qualquer. Vou dar um BR aqui. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, só para mostrar aqui o exemplo. Echo getType anos década atual, só para mostrar. Aqui, ó, ele mostra que minha variável é do tipo vetor, certo? Agora, vamos ver aqui. Vamos colocar true. Aqui, boolean, certo? Se eu vier aqui colocar 152.25, se eu vier e salvar, double, ok? Ele não vai mostrar especificamente que é do tipo float, mas ele vai mostrar como sendo double, ok? Assim como o JavaScript ele pega integer e float e ele exibe como number, certo? Se eu vier aqui colocar anos década atual 2019, ele vai mostrar como string, certo? Outro também que ele pode mostrar é o seguinte. Vamos criar aqui nome André. Eu acho que ele não tem tipo, acho que eu criei objeto errado. Eu criei objeto errado, estou criando igual no JavaScript. Aqui no caso ele vai dizer que é vetor também. Se eu vim aqui salvar, array também. Beleza? Então, já deu pra gente ver aqui um pouquinho dos dados, tá? Eu só preciso ver agora a questão um pouquinho de objetos, tá? Porque eu me esqueci, pra falar a verdade, eu me esqueci como é que declara objeto no PHP. Mas tudo bem. Isso é coisa que a gente esquece mesmo. Afinal de contas, está gravando 2 da manhã. Beleza? Então nós vimos os principais tipos de dados no PHP, que é o inteiro, o integer, o double ou float, que no caso ou é o real ou é variável em ponto flutuante, um string, que é um caractere ou cadeia de caracteres,
o boolean, que é o valor lógico, um array, que são os vetores, um objeto, que a gente vai ficar de visualizar, e os valores do tipo nulo, certo? Bem, eu tenho três tipos de possibilidades de comentar código no PHP. Quais são eles? Eu posso fazer o bloco de uma linha, utilizando o barra barra, ok? Eu posso fazer também comentário de bloco, que no caso eu posso fazer tanto com asterisco barra e barra asterisco barra e barra asterisco, certo? Aí ele faz esse preenchimento aqui. E acho que do Visual Studio Code ele não vai fazer nesse padrão. Pois se eu colocar aqui ponto barra e barra ponto, eu estou criando um bloco de comentários aqui, ó. Bloco de comentário. Este é um bloco. Eu posso pular quantas linhas for. Ele vai continuar sendo comentado. Agora, se eu for colocar o bloco de uma linha, por exemplo, que é o barra barra, eu vou colocar bloco de comentário. Aí aqui, ó, tá vendo que vai começar a falhar, entendeu? Ou seja, esse comentário de duas barras, ele é um comentário de uma linha só. Enquanto o barra asterisco asterisco barra, ele já é um bloco de comentário, certo? Opa. Excluir a tag PHP. Ok. Certo? Então a gente já viu aqui um pouco. Tocando de André Batista. De acordo com a Wikipédia, André Batista é coronel PM, atualmente é comandante do Batalhão de Polícia de Choque da PM. Eu nem sabia que eu era comandante de batalhão de polícia de choque. Meu Deus. Enfim. Precisa ter visto o susto que eu tomei agora com essa caixa falando sozinha. Beleza. Outro tipo de comentário é o chamado shell style, que é o cerquilha, certo? Esse tipo de comentário do cerquilha, por exemplo aqui, ó. Comentário de cerquilha. Shell style. Ele lembra muito o tipo de comentário do Python, certo? Que ele é um tipo de comentário que ele é mais visto em arquivos de configuração em terminal, certo? Se a gente for abrir um arquivo conf, um arquivo ini, um arquivo conf, na verdade, os comentários desse tipo de arquivo é utilizando o cerquilha, beleza? Então, eu tenho um comentário de cerquilha, eu tenho um comentário de uma linha e eu tenho comentário de bloco, certo? Eu vou deixar salvo aqui para a gente visualizar mais para frente. Ok. Então, nós já vimos aqui os tipos de comentário, que é o comentário de linha, bloco e o de cerquilha. Bem, as tags PHP, a tag PHP ela é embutida dentro do HTML, utilizando essa tag principal, que é o menor que, interrogação PHP, a interrogação maior que. Para isso, a página tem que ter extensão PHP, como a gente viu aqui. A gente criou a página exemplo 1.php e nós abrimos a tag PHP aqui dentro do sistema, certo? Outro tipo de tag no PHP que está disponível apenas habilitando uma opção lá nas configurações do PHP, chamado Enable Short Tags, são as tags curtas, que elas são utilizadas para exibição rápida de comandos de saída. E a sintaxe dela é a mesma da tag principal, só que removendo a palavra PHP. Vamos fazer um exemplo aqui, vou colocar um label for name. Aqui eu vou colocar uma tag de impressão. Echo André Batista. Vamos executar, vamos salvar, vamos tentar executar aqui. Ó, vocês viram que ele não exibiu nada, né? Vamos ver aqui nas configurações. Ó, tá vendo? Ele não exibiu. Por que ele não exibiu? Simples, porque a funcionalidade não está habilitada lá na configuração do PHP. Como é que a gente faz para isso? Eu vou abrir aqui o Champ, na verdade.
eu vou vir aqui nas configurações e vou vir aqui do php.ini, certo? Vou procurar aqui por enable short tags. Acho que não foi possível encontrar. Vamos ver. Vamos ver aqui só pesquisando pela palavra enable. Localizar próxima. Ok. Enable. Vamos ver. Vamos ver tags. ASP tags, HTML tags. Eu acho que eu acho que já foi removido já essa funcionalidade. Vamos ver aqui. É o enable short tags. Vamos ver se ele ainda está aqui, se eu estou procurando errado. Enable short tags. Foi removida essa opção. Beleza? Tanto que eu tinha colocado aqui também algumas tags de impressão. Deixa eu só ver aqui se a tag de impressão também já foi. Ó. A tag de impressão não existe mais no PHP. Que deve ter sido descontinuada. Que eu tinha visto falar que as tags elas estavam sendo descontinuadas. Mas tudo bem. Beleza. Provavelmente ela já deve ter sido descontinuada no PHP no 7.4. Deixa eu colocar aqui. No PHP 7.4, certo? Vamos diminuir um pouco aqui a fonte para caber o texto na tela. Ok. Vamos aumentar aqui. Então tranquilo. Por convenção, a gente vai utilizar a tag principal do PHP, que é essa tag aqui. A gente vem aqui no código. Vamos remover esse cara aqui. Vamos colocar um BR, tal. É a tag que a gente utiliza da seguinte forma. Vou dar aqui. Tentar dar um zoom. Acho que não tem como eu dar um zoom aqui no texto. Que é. Vamos pegar aqui. Acho que agora vai dar para ver aqui direitinho. Porque vem aqui, eu vou abrir menor que, interrogação, PHP. E quando eu der o Enter, ó, ele já autocompleta aqui para mim, ó. Tá vendo? Ele já coloca o sinal de fechamento da tag, que é o interrogação maior que. E aqui eu posso escrever todo o meu código PHP. Aqui tem PHP. Se eu salvar esse cara e vir no Chrome, atualizar a página, deixa eu só fechar aqui o modo de desenvolvedor. Tá aqui. Aqui tem PHP. Tá vendo? Beleza. Então, a gente, por convenção, a gente vai sempre utilizar essa tag aqui, tá? Menor que, interrogação PHP, interrogação maior que. Opa, inverti. Beleza? Tranquilo. Concatenação de valores. Diferente de algumas linguagens, o operador de concatenação dentro do PHP é o ponto, ok? E para concatenar valores no PHP, basta que a gente utilize o ponto para isso, certo? Beleza, vamos fazer um teste aqui de concatenação para vocês verem. Vamos apagar esse cara aqui. Apagar esses comentários aqui também. Vamos lá. A gente já tinha feito um exemplo aqui, mas vamos fazer de novo para vocês acompanharem. Vou colocar aqui nome carro é igual a Betsy. Vou colocar aqui modelo carro é igual a Fusca.
Vamos dar um eco aqui. Meu carro se chama... Aí vai entrar aqui o valor que vem dessa variável, que é nome carro, certo? Eu vou colocar um espaço ponto, espaço, o nome da variável, que é nome carro, espaço, ponto, espaço, abre de novo a chave, as aspas, beleza? Meu carro se chama nome do carro e o modelo dele é, aí ponto, modelo. Vou colocar aqui um BR no final. Ok. Se eu vier aqui salvar e atualizar minha página, tá aqui. Meu carro se chama Betsy e o modelo dele é 1. Ah, porque eu estou chamando só modelo. Pronto. Atualizou, tá aqui. Meu carro se chama Betsy e o modelo dele é Fusca. Ou seja, eu peguei dois valores de variáveis, tá? E eu simplesmente concatenei esses caras, utilizando pontos, certo? Opa. Utilizando o ponto para concatenar esses dois valores. Agora, beleza. Isso aqui é uma forma que eu acho que dá meio um pouquinho de volta, certo? Como é que a gente vai fazer para a gente não dar tanta volta assim? A gente pode utilizar o que a gente chamava no JavaScript de template strings. Aqui no PHP ele tem uma outra designação, mas ele funciona da seguinte forma. Eu jogo as variáveis dentro das aspas duplas e o PHP ele identifica de que esse carro, de que esse nome carro e modelo carro se tratam de variáveis. Em vez de trazer a variável impressa, ele traz o valor dela. Então, vamos chamar aqui echo. Meu carango se chama nome carro e seu modelo é modelo carro. Beleza? Só lembrando, isso só funciona quando você utiliza as aspas duplas, tá? Se você colocar aspas simples, ó, por exemplo aqui, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, se eu colocar aspas simples, eu vou salvar. E quando eu vier executar esse cara, ó, meu carango se chama nome carro e seu modelo é modelo carro. Tá vendo? Isso eu colocar aspas simples. Agora, se eu vier aqui colocar aspas duplas, por exemplo, vocês percebem que aqui a tipografia, né, ficou um pouquinho mais diferente. Ele destacou nome carro e modelo carro. Se eu vier salvar e atualizar a página, tá lá. Meu carango se chama Betsy e seu modelo é Fusca. Tá vendo? Ou seja, é uma forma mais fácil de eu concatenar valores, em vez de ter que ficar colocando esses pontos aqui. Tá vendo? Em vez de ter que utilizar o ponto para isso, eu posso utilizar esse modelo que se equivale ao template strings. Eu vou colocar aqui só funcionará se o texto e as variáveis estiverem entre aspas duplas. Ok? Salvei aqui o arquivo. Diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente voltar para a nossa apresentação, certo? Então a gente viu isso aqui. Tínhamos as template strings que permitiam inserir diretamente as variáveis na string, sem necessidade de concatenação. No PHP, ao usarmos as aspas duplas, podemos passar as variáveis dentro da string sem erro. Ou seja, a mesma coisa como fizemos. Meu nome é nome e minha idade é idade. Qual foi a saída? Ele saiu praticamente o valor da variável sem mostrar os nomes, certo? Vou aumentar aqui de novo o zoom para vocês verem. Aqui, ó.
Meu caramba se chama nome carro, o valor é a variável diretamente dentro da string, e o seu modelo é modelo carro, também é variável declarada direto na string. Beleza? Muito bem. A gente já viu aqui o conceito básico e tudo mais. Eu vou lançar algumas atividades para vocês dentro do portal, tá? A gente vai fazer meio que uma revisão básica de tudo que a gente viu nessa aula, na próxima aula, tá? As atividades vão estar no portal agora para vocês. Eu vou liberar as atividades para vocês estarem fazendo, certo? Eu ainda estou pendente de liberar essas informações. E quaisquer dúvidas em relação ao uso do portal, entre em contato com a secretaria, tá? E qualquer dúvida com relação às atividades, entre em contato comigo, certo? Sejam felizes, protejam-se do coronga. E enquanto estava fazendo esta aula, estava de boa com suco de pêssego ao lado e um bom som do mestre Bob Marley, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido essa aula. Se não entenderam, a gente vai fazer uma revisão breve na próxima aula, tá? E dúvidas, qualquer dúvida, mandem mensagem, deixem nos comentários e até a próxima. Adeus.